Boa tarde, pessoal do segundo ano do Colégio Objetivo. Estou aqui gravando uma aula para vocês. Vou colocar no horário que começa a nossa aula e tem algumas palavras. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho uma reunião no mesmo horário da aula e a coordenação me autorizou a fazer isso. Tá ok? Então, preste atenção no que o Odair vai falar aqui nos próximos 20 minutos. Estarei falando algumas palavrinhas. E, ao mesmo tempo, vocês estarão digitando aqui no meu celular, certo? Mesmo eu não na reunião, eu vou estar acompanhando vocês digitando essas palavras para o professor. O restante do nosso seminário, ele vai ficar para a próxima aula. Os demais que não apresentaram ainda, irão ficar aí para a próxima aula o seminário, tá ok? O módulo 68, 69, né? Amazônia, quadro humano e econômico. Bem rapidinho para vocês entenderem, né, como que é a região norte. A região norte é um lugar, é uma região onde nós não temos uma grande concentração de pessoas. Por quê? Porque na região norte nós temos a imensa floresta equatorial, latifoliada, higrófila, perene, que é a Amazônia. Digita aí, Amazônia. A primeira palavra-chave aí, digita Amazônia, que eu vou estar aqui. Mesmo gravado essa aula, eu vou estar vendo. Então, como nós temos aqui, olha, os estados com a sua área, logicamente. Olha lá o estado do Amazonas, do Pará, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins. A área em quilômetros quadrados de cada estado. Eu não vou falar a área para vocês, mas você pode observar nessa tabela que o maior estado é o estado do Amazonas, depois o estado do Pará. A população também, em termos aí absoluta, a quantidade total de habitantes, né? O estado do Amazonas é o segundo, em primeiro lugar o estado do Pará. Densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados, população relativa, né? Então, o que você observa? Que os estados da região norte, eles não são, certo, tão povoados. Olha, você pega o estado do Amazonas, 2,66 habitantes por quilômetro quadrado. Você pega o estado de Rondônia, lá, que é o maior, né, tem o maior número aí, 7,47 por 7,47 pessoas por quilômetro quadrado. Tá? Então, a região norte ela é muito pouca povoada. Ok? O IDH, nós temos o estado do Amazonas como, não o estado 0,733, o estado do Pará 0,698, o estado de Roraima 0,752. Então, nós temos aqui um alto IDH para a região. Tá ok? Então, a característica da região norte. O que nós temos? Olha lá a característica da região norte em relação ao seu tamanho e também a questão aí territorial. Ela corresponde a 3,8 milhões de quilômetros quadrados, o que representa 45,2% do território, certo? Quase a metade do território nacional, não é verdade? 18,4 milhões de habitantes, né, que corresponde a 8,7% da população brasileira. Resumindo, então, a região norte é uma região pouco povoada, né, com uma densidade aí de 4,79 habitantes por quilômetros quadrados. Tosse aqui. Digita a palavrinha, então, pouco povoado. Característica da região norte. Pouco povoada. Tá? Pouco povoada, tá? Nesse momento aqui. Então, o que acontece? Eu vou colocar a aula bem no horário que vai começar. Então, tem que aparecer as palavras aqui, de acordo com que você esteja assistindo essa aula. Olha aí a região norte, casas flutuantes,
sabemos que a região norte possui a imensa floresta equatorial. E aí nós temos as casas flutuantes. Interessante, né? Você está numa margem, você pode mudar para uma outra margem, e assim você vai vivendo a sua vidinha aí no Rio Amazonas, nessas casas flutuantes. O peixe, né, coleta dos frutos da mata, importante isso. Bom, aqui nós temos o seguinte, certo? As áreas da região norte, que são, vamos dizer, densamente povoadas, aonde nós temos bastante pessoas, né? Aonde? Que lugar da região norte? Tá? Nós temos na foz do Rio Amazonas, onde ele termina no oceano, certo? Que é ali no nordeste do Pará. Tá? Também temos na região do Médio Amazonas, certo? E o Vale do Rio Madeira, em Porto Velho. Então, vamos dar uma olhadinha, né, nesse mapa aqui, você vai observar, tá? Olha a legenda do mapa, tá? Olha a legenda. Mas, olha lá, menos que 200 habitantes por quilômetro quadrado. De 50 a 200, onde tem o verde no mapa, significa onde temos mais habitantes. Então, a área povoada. Olha só onde está o verde. Que lugar será esse? É a região da cidade de Manaus, capital do Amazonas. E aqui, olha, na região nordeste do estado do Pará. Aqui é onde termina o Rio Amazonas, a foz do Rio Amazonas. E aqui você tem a ilha de Marajó, né? Famosa ilha de Marajó. Você tem uma área aqui na parte, olha lá, do amarelo, aqui, ó, de 10 a 20, de 20 a 50, tá? Você tem nessa região nordeste do estado do Pará. E o Vale Médio, que a gente fala do Rio Amazonas, certo? Você tem aqui, olha, entre Manaus e a foz do rio. Tá? Então, nós podemos destacar a cidade de Belém e a cidade de Manaus, são consideradas aí metrópoles regionais. Metrópoles regionais. O gráfico, você observa o seguinte, olha, população da região norte cresceu desde 1960. Tá? População urbana antes era rural, olha. O que acontece em 1980? As pessoas, através de um êxodo rural, mudam para a cidade. E aí começamos, então, a ter o crescimento da população das cidades. Ok? E aí você tem uma população mais urbana, não é verdade? Em milhões de habitantes, como coloca aí. A Amazônia, ela tem uma história de ocupação, certo? O Brasil, logicamente, ele foi descoberto em 1822. Perdão, o Brasil conseguiu a sua independência em 1822. Ele foi descoberto em 1500. Em 1500 o Brasil foi descoberto e em 1822 conseguiu a sua independência. E quando que começa a ocupação da região norte? Quando que começa a ocupação da Amazônia? Certo? Olha só, o desbravamento começou com as expedições. 1542, Brasil descoberto, conquistado em 1542, certo? Começa, então, pelo Rio Amazonas, né? Expedições exploratórias vão entrar pelo Rio Amazonas em direção à sua nascente, certo? Para estar conhecendo a região, né? Então, nós tivemos essa expedição do Francisco Orellana, tá? E Pedro Teixeira, certo? Vamos lá. Mas qual era o objetivo? Expedições de droguistas, né? De bandeirantes e de cientistas. Né? Eles buscavam, então, o que nós chamamos as drogas do sertão, a pimenta do reino, né? Era um dos objetivos, a juta para fazer tecidos, e outras, a canela, não podemos esquecer, tá? Esse era o objetivo. Século XVII, né? Aí droguistas e bandeirantes, novamente, novas expedições, vão construir fortes militares,
construir um forte para proteger o rio da invasão, né, de repente, aí, de não portugueses na cidade de Belém e Santarém. 1616, o Forte Militar de Belém, o Forte Presépio, né? E através desse Forte Presépio, então, através dos missionários, né, catequizar os índios, então começa a surgir o embrião de uma cidade. Tá? No século XIX, nós temos a borracha, grande aumento populacional, crescimento dessa cidade. Então, a borracha vai se tornar uma forte atração econômica da região. Digita aí, borracha. Digita aqui, borracha, que vai aparecer só na hora que estiver na reunião. Não vai aparecer agora, porque aqui está sendo gravado. Mas digita a palavra lá. Borracha aí, tá bom? Queridos alunos do segundo ano. E no século XIX, né, o aumento populacional devido à produção, à extração da borracha. Não é produção, extração da borracha, extrativismo vegetal na região. Então, a borracha foi muito importante, atraiu levas de sertanejos do Nordeste, o Nordeste sendo uma região de emigração e a região Norte, né, uma região de imigração. O nordestino emigrando para tentar uma vida melhor lá na economia da borracha no estado aí do Amazonas e de outros estados da região Norte. Isso no século XIX, tá? Durante o ciclo da borracha, então, muitos nordestinos foram para a região norte. Aí, graças ao dinheiro da borracha, nós tivemos aí muitos investimentos na cidade de Belém, na cidade de Manaus, que conseguiram um grande desenvolvimento. No século XX, o que resolveram fazer? A construção das rodovias e ferrovias na região norte, porque está tendo um desenvolvimento agropecuário, extrativista, então precisava de transporte. Certo? Aí o que vai acontecer? Vão construir rodovias, vão construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, em Rondônia, né, que resultou na fundação da cidade, do Porto Velho, que é a capital hoje de Rondônia, certo? As seringueiras, a construção aí, olha, as plantações de seringais, que são as seringueiras, pela companhia Ford, no interior do Tapajós, tá? Por quê? Borracha. Instalação de colonos japoneses no Pará e no Vale Médio também do Rio Amazonas, o manganês no Amapá, certo? Atualmente desativado, que acabou, mas foi um grande desenvolvimento de extrativismo mineral. Ação governamental a partir de 1970, com a criação do Programa de Integração Nacional, tá? E a construção de rodovias. Aí vamos ter, né, as áreas recentes de extração mineral, Carajás, o grande projeto Carajás, Serra Pelada, Oriximiná, na questão aí do alumínio, o Jari e outros projetos. Digita Projeto Carajás. Digita o Projeto Carajás aqui no meu WhatsApp. Tá ok? Muito obrigado. Então, vamos continuar. Ocupação da Amazônia. Tá? Então, como foi falado aí para vocês, né, está aqui o mapa representando essas regiões. Os índios da Amazônia. Os índios da Amazônia, né? Precisa a população indígena, né? A população, lógico, era o povo que vivia aqui no Brasil, certo? O povo que vivia no Brasil. Com a chegada dos portugueses, serviram de escravos, né? E, logicamente, enfrentar as doenças que o homem branco trouxe, as armas bélicas, certo? Então, trabalhando forçadamente para os portugueses. Então, olha lá, precisar a população indígena no Brasil na época do descobrimento é praticamente impossível, não dá para saber quantos indígenas existiam na época. Ficaram em torno aí de 3 a 7 milhões de habitantes. Tá? E, lógico, a chegada aí, então, dos portugueses, né, acabou, então, diminuindo tudo isso. Hoje, em torno aí de 502.783 índios vivem na zona rural aí, e mais de 305 mil estão na região norte. Tá?
E, lógico, a questão hoje, resumidamente, tá? A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Indígena, tem como objetivo de colocar esses indígenas na sua terra, né, em áreas de reservas, para que eles possam viver na sua cultura, nas suas tradições, tá? E para que não ocorra a extinção desses povos, né? São vários povos indígenas no nosso Brasil. Digita aí FUNAI. Digita a palavra FUNAI. FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. Povos indígenas do Brasil. Então, o que você observa nesse mapa? Você observa nela os Yanomamis, nessa região de Roraima, 9.000. Você tem, vamos pegar alguns aqui, os Guajará, Guajajara. Olha só, aqui no estado do Maranhão. Vamos ver aqui na nossa região, olha aqui próximo a nós. Aqui tem os guaranis, tupis-guaranis, não está escrito aqui, mas são os tupis-guaranis. Então, aqui nós temos na legenda os povos indígenas no nosso Brasil. Quadro econômico número 1, lembrando que a região norte é uma região de extrativismo mineral, de extrativismo vegetal. Nós temos várias partes da região norte onde nós temos a extração. Vamos pegar lá o estado do Pará. Nós temos o grande projeto Carajás. O grande projeto Carajás do estado do Pará. Tá bom? Nós temos desmatamento da Amazônia, onde você está sendo substituído, né, pela agricultura, pela pastagem. E temos também os produtos mais tradicionais da região, que é a mandioca, o arroz de várzea, o feijão, né? A mandioca, para vocês terem uma ideia, é uma base da alimentação da região norte, tá? Das pessoas, dos povos ribeirinhos, né? Dos indígenas. Tá? Então, nós temos aí várias ações econômicas, né, que ocorrem na região norte. Nós temos a Zona Franca de Manaus, que é uma área industrial onde são cobrados baixos impostos aí das empresas para se instalarem lá na região. E quando você compra aqui no estado de São Paulo alguns produtos eletrodomésticos, você vê que vem lá da Zona Franca de Manaus, que na região, na cidade de Manaus, é uma área industrializada. Tá? E aí construíram, então, estradas ligando essa região. Aí, olha, extrativismo vegetal, a castanha do Pará, a extração da borracha, certo? A agricultura comercial, destacando o arroz, a juta para produzir tecidos, a pimenta do reino, certo? A chamada região Bragantina, que é ali o nordeste do estado do Pará. E as frentes pioneiras, né? Que são as frentes pioneiras agrícolas? A expansão da agricultura em direção à floresta amazônica. E, para isso, infelizmente, ocorre o desmatamento nessa região, né? Que é muito preocupante. Tá? Destaca também a soja, o milho, o algodão. Então, é uma região de extrativismo animal e vegetal. E também, né, agrícola, a expansão da agropecuária, a expansão da agricultura em direção à região norte e a expansão da pecuária também, como coloca aqui no texto para vocês. A região norte possui o segundo maior rebanho do Brasil, certo? Coloca lá São Félix do Xingu, Marabá, Novo Repartimento, Cumaru do Norte, tá? São áreas aí em destaque. E, para terminar, digita a palavra búfalo. Digita a palavra búfalo. Aí eu sei que você está aí prestando atenção e está digitando a palavra búfalo, os búfalos da Ilha de Marajó, a polícia montada, né, na Ilha de Marajó é montada em búfalos, certo? Então você... Aí, olha que bonito, olha a foto aí, olha o búfalo na Ilha de Marajó, ok? Saiba mais e vem os exercícios. Então, estou terminando de falar, tá? Vocês vão resolver os exercícios dessa aula, tiram a foto e manda para o Odair, porque o Odair não está ao vivo, mas o Odair gravou para vocês.
Digita a palavra exercício. Exercício. Obrigado, segundo ano. Próxima aula, seminário continua. Certo? Obrigado. Obrigado. Parando de gravar a aula. Aonde vou, para me saber onde que eu estou parando de gravar a aula. O jeito que eu faço é interromper, né? Vou interromper, encerrar a aula.